que cobre muitos pecados, ó Deus. E nós estamos aqui, Senhor, colocando as nossas vidas, Senhor, diante do Teu altar, Pai. E tudo que venha ser falado aqui não venha de nós mesmos, não venha através do Teu Espírito Santo, Pai, para que realmente venha haver um mover, Senhor, em todas as nossas vidas, na nossa família, Pai. As pessoas que moram ao seu redor, Pai, no Bairro Novo, no Curitiba, Pai, até mesmo no Brasil, ó Deus. E realmente a Tua palavra, o Teu ministério, Senhor, venha ser edificado, Pai, através de nossas vidas, e que nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Bom, já começamos aqui, né? Quem teve a ousadia de conversar com Deus. Esse é o tema da palavra que Deus me deu, seria o coração. Por isso que eu comentei com os irmãos, né? O que você tem conversado com Deus? O que você tem conversado com Deus? Nós estamos vivendo um final de ano, passamos um Natal, ao qual nós comemoramos, né, pelo menos simbolicamente, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o ano ele tem 300 e poucos dias, né? Nesses todos esses dias, o que você tem conversado com Deus? Quando você se levanta, quando você se deita, quando você está no seu trabalho, o que você tem conversado com Deus? Deus ele está com seus ouvidos atentos 24 horas. E Ele realmente quer que nós já chegamos a Ele. Ele quer que, digamos assim, como um filho levanta e às vezes dá bom dia ao pai, ou dá um bom dia para a mãe, ou o marido dá um bom dia para a esposa, um beijo. Da mesma maneira, Deus quer que nós já chegamos a Ele quando nós nos levantamos. E Ele nos dá a oportunidade de 366 dias. Para que nós venhamos estar tendo a oportunidade de conversar com Ele, mas conversar assim, realmente no tete a tete, que nem fala. Né? Quando um pai e um filho conversa, Ele quer realmente que nós chegamos a Ele dessa maneira. Nós temos a oportunidade de estar aqui na palavra do Senhor, na casa do Senhor, orando, conversando, adorando, cultuando a Deus. Mas Ele quer nós a todo momento. Não importa qual venha ser o lugar que nós venhamos estar, né? Recentemente, né, podemos até comentar que, por exemplo, eu, 4 irmãos, né, e mais irmãos, né, estamos no Rio de Janeiro. Mas lá nós temos, né, alguns de nós têm procurado cultuar Deus. De alguma maneira nós temos cultuado Deus. Porque lá Deus tem nos guardado. Porque Ele sabe que nós temos uma família a zelar, uma família, nós temos sonhos, nós temos projetos. E Ele gosta. E Deus quer. A palavra de Deus diz que Deus tem até ciúmes quando nós realmente não nos negligenciamos a conversar com Ele. Quando nós depositamos nosso tempo mais em coisas fúteis, a estar diante da Sua presença. Então eu gostaria que nesse noite realmente você pensasse e refletisse exatamente sobre essa palavra. O que temos conversado com Deus? O que eu tenho conversado com Deus? Será que eu realmente tenho conversado com Deus? Claro que eu sei que, né, a palavra de Deus ela é extensa. E ela realmente nos traz muito conforto ao nosso coração. E nós podemos conversar com Deus a todo momento. Se eu pensasse aqui, pedir para vocês, né, abrissem e fechassem os seus olhos, fizessem um cálculo matemático, né? Quanto tempo, quantos minutos, quantos segundos você gastou com Deus? Eu posso dizer aqui com certeza total que Deus gastou com você 366 dias buscando te ouvir. Querendo você escutar, querendo que você volte, querendo que você pare, você converse. Deus não quer saber a nossa situação, se nós estamos com dificuldade, se nós estamos no conforto, se nós estamos, né, qual é a nossa situação. Ele está atento a nos ouvir, para nos abençoar, para depositar, para trazer uma palavra, para trazer algo que venha nos elevar à sua presença. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra em Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, 6 a 7. Filipenses capítulo 4, versículo 6 a 7, a palavra de Deus nos diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, e tudo, porém, sejam conhecidos diante de
vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente, em Cristo Jesus. Esta palavra de Deus, né, ela é tremenda. Ela nos alerta que todos, né, tudo que passa na nossa cabeça, nosso sentimento, nossos pensamentos, tudo, venhamos chegar a Deus. De que maneira, né? Que ela deixa bem clara isso para nós. Diante de Deus, as vossas petições, tanto pela oração como pela súplica, com ações de graças, sejam conhecidas diante de Deus. E é isso que Deus pede, né? E Ele quer de nós. Muitas vezes nós negligenciamos isso, né? Com simplesmente, digamos assim, usufruindo, muitas vezes, mas eu sei que na nossa vida em particular, isso eu posso me incluir, porque, como eu disse, como eu mesmo digo, eu sou um pecador, estou buscando a santidade, né? E muitas vezes a gente tem negligenciado realmente buscar um tempo maior com Deus, um tempo melhor de depositar um tempo, né, um tempo com nossos filhos, com nossa esposa, com nosso marido, com nossos vizinhos, nossos irmãos, a o quê? A estar falando, a estar conversando com Deus. Esses dias, né, muitos têm falado, por exemplo, muitos têm falado em crise econômica, religiosa, moral, política. Isso é fácil sair da nossa boca, né? Nós conversamos, isso é algo paralelo. Se a gente pegasse um gravador, a gente ia ver milhares e milhares de pessoas falando, né? Isso, que nem eu falo, e às vezes a gente está no meio. Isso é natural. Isso é todos nós. Falar sobre, né, a situação do mundo, as crises. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que são poucas pessoas que têm buscado a falar de Deus. Poucas pessoas que têm tido a ousadia de, querendo ou não, abrir um ministério para falar de Deus, como aqui tem sido aberto. Né? Deus tem querido que realmente nós voltemos para Ele. Porque as coisas vão acontecer? Vão acontecer. Vão haver crises, vão haver guerras, vão haver doenças. Né? Só que, por outro lado, também as pessoas estão desesperadas por uma boa notícia. Gostaria que os irmãos abrissem lá em Lucas capítulo 5. Nós vamos estar vendo ali. Deus me trouxe hoje, eu não sei, lendo Lucas capítulo 5, Deus fala que Deus sempre traz ou às vezes Deus traz alguém, um pastor, mesmo, né, que nos traz essa palavra, nos traz essa visão. Não, Deus me trouxe hoje, para mim Ele me trouxe hoje. Eu lendo, meditando, Ele me trouxe hoje. Lucas capítulo 5, 4 e 6. Ali em Lucas capítulo 4, versículo, né, capítulo 5, aliás, capítulo 5, versículo 4 a 6, a palavra de Deus diz assim, ó. Quando você acabou de falar, disse a Simão, faze ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado à noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-lhe as redes. Amém? O que me trouxe nesse texto aqui que eu falo, irmãos? Que nesse momento aqui, os pescadores na época, naquela época, eles também estavam em crise. Havia uma crise ali, naquela noite eles não pescaram nada. Eles estavam desesperados, porque ali quando eles terminavam ali, eles precisavam do alimento, eles precisavam de, né, que era o sustento deles naquele dia, naquela noite, e com certeza não foram os únicos que não pescaram. Era um tempo de crise. Mas veio a eles um mestre. E é isso que nesse tempo nós temos que buscar. O Senhor, Ele continua querendo nos ouvir. E eles aqui ouviram ao Senhor. O Senhor falou, lançai novamente a rede. E é esse o momento que Deus tem pedido, é isso que Deus quer que nós venhamos estar fazendo. Né? Ele quer que nós realmente venhamos ouvi-lo, que nós levantamos, nós venhamos conversar com Ele. Deus realmente quer conversar, como lá no Jardim do Éden, Deus conversava com Adão antes do pecado entrar. Ele entrava e conversava realmente no tete a tete. Deus conversava de frente com Adão.
E hoje Ele novamente, através do nosso Senhor Jesus Cristo, tem rasgado o véu e nos trouxe novamente a liberdade de se chegar a Deus. Ele quer isso de novo. Ele quer que nós venhamos realmente, né, a conversar com Ele. Estamos vendo em crise, existem doenças, existem guerras, mas nosso Deus é maior. Ele realmente quer fazer algo sobre nós, sobre este lugar, sobre nossas vidas, sobre nossas famílias. E somente Ele só vai fazer se nós acordar ao Senhor. Estou aqui hoje. Posso não ter, às vezes, eu sei, às vezes a gente vai passar por dificuldades, às vezes isso é independente. Eu falo porque Deus quer que nós venhamos entender que se não é com nós, é com a outra pessoa que está lá fora. Que se nós não temos um pão para comer, mas eu tenho. Não, você tem, mas alguém lá fora não tem esse pão. E é isso que Deus quer que nós venhamos entender, né? Que nós venhamos realmente mover, colocar nossas vidas e conversar com o Senhor. Estou aqui. Ele quer conversar com nós. Né? Nós devemos conversar com Deus. A promessa de Deus realmente existe. Como as promessas para nações existem. Mas para as nações de Israel, para o povo escolhido de Deus. Deus tem promessas tremendas para o seu povo escolhido. Toda vez que o seu povo realmente se voltar para Ele. O Senhor realmente prometeu abençoar, curar, salvar as nações. E Ele vai fazer isso. Quer seja por nossas vidas, quer não seja através de nossas vidas. Ele simplesmente vai fazer, porque Ele determinou na sua palavra. Então, com o nosso papel, querer ou não querer, né? Fazer isso, né? Se nós queremos realmente ser abençoados, se nós não queremos ser abençoados, na palavra de Deus. Se os irmãos pudessem abrir a Bíblia em Isaías 31, capítulo 1. Nós vamos estar vendo a reflexão ali da palavra do Senhor. Capítulo 31, versículo 1 de Isaías. A palavra do Senhor diz assim: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muitos fortes, mas não atentam para os santos de Israel, nem buscam ao Senhor. O nosso Senhor, Ele tem realmente querido que nós realmente conversamos com Ele. Quando nós levantamos, quando nós realmente vivemos a palavra do Senhor, nós buscarmos a Ele. Independente do que está acontecendo no mundo, independente se nós estamos na fartura, independente se nós estamos na seca. Ele quer que nós venhamos viver e entender que Ele é o Senhor, que sobre Ele está todas as bênçãos. Com certeza, quando nós fazemos isso, Deus se alegra em um mover no céu, através do Senhor, e as coisas começam a acontecer. A palavra de Deus diz que Deus repousará sobre Ele, né, como sobre nós. O Espírito do Senhor, ele dá sabedoria, entendimento. O Espírito do Conselho, ele dá conselho e de fortaleza. O Espírito ele dá conhecimento e temor do Senhor. Não se fará mal, dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Assim é a palavra de Deus. Deus vai fazer. E Ele quer fazer. Da mesma maneira que, como se diz, muitas vezes a gente imagina, hoje Deus até pelas circunstâncias, muitas vezes a gente tem que observar, eu creio assim, a gente tem que reconhecer que a gente não está preparado, que a gente não ainda é digno de falar do Senhor, mas quando Ele quer, Ele vai fazer, e a gente tem que se colocar, como o próprio nosso irmão Heloísa falou, né? E ele me falou, e realmente eu vi aquilo. Não importa se nós viemos caminhar manco, né? Nós podemos dizer que o pastor hoje, antes do culto ali, o pastor Edson estava falando sobre isso. Independente, nós temos que caminhar realmente. E é isso que realmente Deus quer. Não importa realmente qual seja a nossa situação. Ele simplesmente quer que nós venhamos caminhar. O que temos, né? Novamente eu pergunto, né? O que temos conversado com Deus? Quais têm sido nossas atitudes, nossos ideais, nossos sonhos, nossos objetivos em meio às turbulências de nossa vida? O que nós temos realmente conversado com Deus? Será que nós temos buscado conversar com Ele? Será que nós temos realmente depositado no Senhor? Como a palavra de Deus diz aqui, né, em Isaías, não buscam
A palavra fala, nem buscam o Senhor. Mas tem colocado as suas riquezas, né? A sua força através dos fortes que não atentam para os santos de Israel. Pessoas que realmente não atentam para a glória de Deus, mas é o qual nós devemos estar buscando. O que põe de pé é o fruto de nossos lábios. Aquilo que nós declaramos, aquilo que nós falamos. Por isso que Deus quer tanto que nós conversamos com Ele. Quando nós abrimos nossa boca, quando nós meditamos diante do Senhor, o fruto do Senhor, através da nossa oração, isso nos eleva à presença. Isso nos fortalece e isso nos faz vencer. O fruto dos nossos lábios, aquilo que nós declaramos diante de Deus. Agora, os recursos humanos não nos ajudarão a ficar de pé. Confiar em nossas forças não evitarão a nossa queda e nem o nosso sofrimento. Mas se nós confiarmos no Senhor, declararmos a Ele, ó Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor. Independente de como eu estou, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero ver para Ti, ó Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu quero fazer, eu quero viver a Tua palavra, eu quero viver o Teu Evangelho. Quando conversamos com Deus, tudo à nossa volta pode mudar. Nossa família, nosso emprego, saúde, nosso modo de viver. Pois Deus tem o controle de tudo e de todos. E no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo pode se tornar realidade. Desde que venhamos despertar nossa fé natural para nossa fé é o natural. Pode se submeter ao sobrenatural, mais conhecido entre nós, seres humanos, como milagre. O natural ele tem que se submeter ao sobrenatural. E o sobrenatural ele só vem de Deus. Quando nós realmente acreditamos e nós confiamos no Senhor e queremos que as coisas aconteçam, as coisas vão acontecer na nossa vida. Se nós lutarmos, se nós guerrearmos, se nós buscarmos e reconhecermos que Deus está no controle, as coisas vão acontecer. Ele quer que nós trabalhemos para isso, independente do que seja ou qual seja o nosso objetivo ou o nosso sonho. Vai acontecer. Deus vai. Eu nem a palavra de Deus. Eu vi um versículo, não trouxe aqui, mas eu vi uma palavra de Deus que diz assim: conversar com Deus é tão interessante as bênçãos dele acontecer que é a mesma coisa um milionário pegar e falar se você te dá o aval para você ir e fazer um empréstimo no nome dele. Ele te dá toda a documentação. O nome dele, o banco só de olhar o nome dele no preenchimento do cheque ou na promissória, alguma coisa, o banco vai conceder aquele empréstimo. Porque ele vai ver que aquele milionário tem condições do que de devolver aquele empréstimo. Da mesma maneira, é Deus. Se nós colocarmos na presença de Deus, Deus é o único, Ele pode e Ele quer fazer. Mas vai depender se nós realmente depositarmos a nossa fé, nossa confiança nele. Se nós realmente acreditar, Senhor, eu quero e eu tenho certeza. Mais que a minha fé seja, às vezes ela venha ser uma fé inabalável, ou a fé que venha fraquejar, mas se nós cremos no Senhor, Ele vai fazer. Ele quer fazer. Ele quer transformar a nossa vida, Ele quer transformar o nosso casamento, Ele quer transformar o nosso emprego, Ele quer transformar o nosso modo de viver, Ele quer nos elevar a um altar, Ele quer nos fazer atingir os nossos sonhos, para que nós venhamos poder ajudar outras pessoas. E em todo, Deus quer, Ele não quer ver nós mendigando, vamos dizer assim. Ele quer ver nós prósperos. Mas desde que nós venhamos realmente acreditar que o Senhor pode fazer, e Ele vai fazer. Quando nós realmente crermos, e vivemos essa palavra na nossa vida. Vou ler um texto para os irmãos que falam mais ou menos, para nós entendermos um pouco a palavra do Senhor, que nós temos conversado com o Senhor. É sobre um casal. Era um final de ano feliz, onde 100 casados viajavam para a lua de mel. A cidade de destino ficava num lugar bem alto, perto das nuvens. Seu nome era sugestivo. O nome da cidade se chamava La Paz. La Paz, ou seja, Cidade da Paz. Nesse período participaram também de um congresso cristão. O primeiro trecho da viagem seria feito de trem, passando pelo Pantanal. Pássaro, flores, paisagem, tudo parecia perfeito e se sugeria alegria. Ao chegar na estação, uma surpresa. Um trem havia descarregado há 3 dias. E por causa disso, a estação estava lotada.
Mas os recém-casados não viam problema nenhum. Eles estavam embevecidos de amor, desfrutando de tudo. Na hora de comprar os bilhetes, outra surpresa. Não havia mais lugar no trem. O atendente compadecido sugeriu-lhes como única opção o vagão de cartas. O casal decidiu acatar a sugestão. O vagão não tinha beleza alguma. Não era romântico. Era apenas uma grande caixa de ferro com 2 portas de correr e não seriam os únicos a viajar ali. Havia pessoas de todos os tipos e lugares, indo para a próxima cidade. De qualquer maneira, ainda estavam felizes. Era a primeira vez que enfrentavam uma situação assim. A viagem de trem começou passando por uma região pantanosa. Quando chovia, não dava para manter as portas abertas e o calor era insuportável. A umidade era excessiva, moscas e borrachudos estavam sempre presentes. Apesar da paisagem bonita, não havia maneira de ser apreciada. Além disso, o caminho não havia bons banheiros nem boa comida. A jovem esposa sofreu com tudo isso, mas continuava alegre. E assim, 24 horas após o embarque, chegaram a Santa Cruz. O segundo trecho da viagem seria feito de ônibus e duraria por volta de 10 horas numa estrada de chão com muitas curvas, poeira, calor e inúmeros precipícios. Mas apesar de tudo isso, chegaram a La Paz felizes. Uma pessoa comentou, só mesmo com muita fé, para manter a alegria em meio a tantos infortúnios. Semelhantes durante a trajetória da nossa vida, várias situações indesejadas acontecem. Mas, na história acima, que é verdadeira, aprendemos várias lições. Para obter paz, temos que passar pela Santa Cruz de Cristo. E por um caminho estreito, o sofrimento, as dificuldades e as adversidades não devem nos desanimar. Devemos prosseguir, mesmo que o caminho não seja de flores. Se queremos seguir o Senhor, temos que negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Quando nós nos deparamos com o desconforto, lembremos que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Amém? Esse texto é interessante e é um texto verdadeiro, né? Como a própria palavra diz, nosso Senhor, o nosso Mestre, aquele que deve ser o nosso alvo, aquele que deve ser, né, a nossa meta, nosso Senhor Jesus Cristo, ele não tinha onde repousar a cabeça. Muitas vezes nós esquecemos disso. Mas ele hoje está sentado, né, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ao reino dos céus, né, nas nuvens, na cidade, que a palavra diz que as estradas são de ouros. E isso ele quer para nós aqui. A palavra de Deus diz no Pai Nosso, Senhor, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Que o seu reino venha. E esse reino do Senhor pode vir aqui, esse reino pode acontecer através das nossas vidas. Que Deus quer abençoar nós de várias maneiras. Como nosso Senhor Jesus Cristo hoje está sentado, e se nós estivermos aqui, Ele não quer simplesmente que nós vamos só simplesmente não chegar ao céu, que nós vamos desfrutar das suas bênçãos, que nós vamos viver. Não, é hoje. Mas, se nós temos conversado com Ele, nós temos, ó Senhor, eu quero melhor. Eu quero viver o melhor. Eu quero melhor para viver na tua casa, para me depositar na tua casa, e para que eu possa depositar na vida de pessoas que não têm naquilo, para que realmente a sua glória venha ser manifestada através da minha vida. Deus quer isso de nós, né? Se nós realmente querermos, se nós buscarmos verdadeiramente. Claro, muitas vezes nós vamos olhar para nós mesmos e falar assim, eu sou pequeno, eu não sou ninguém, eu sei que eu não tenho feito, eu não tenho vivido, mas eu sei que eu quero fazer. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus vai interceder por nós. E Ele vai nos mostrar o caminho a fazer, como realizar, como realmente mover de Deus através do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que quando Deus subiu aos céus, Ele deixou o Espírito Santo para que viesse fazer isso através de nossas vidas. Realmente sozinhos nós não podemos. Isso é claro, isso é verdadeiro. Mas quando nós depositamos e deixamos o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida, muitas coisas vão acontecer. Muitos milagres vão acontecer. E aquilo que é um sonho, aquilo que pode ser, né, nós muitas almejamos e falamos, será que nós chegaremos lá nos objetivos dos nossos sonhos? Se nós colocarmos diante de Deus, vai. Porque Deus quer que quando nós cheguemos lá no alto, qualquer que seja Ele, nós vamos falar assim, eu cheguei aqui, porque Deus permitiu e Ele quis que eu chegasse aqui. Então Deus vai fazer através de nossas vidas. Porque quando nós, é a única maneira de nós vivermos nas evangelhos. Existe um jogador, eu não me recordo o nome desse jogador, um jogador de basquete, mas ele lutou
para ele chegar ao topo, para ele ser o melhor jogador de basquete. Só que ele não vivia na presença do Senhor. Quando ele chegou lá no topo, lá um dia um repórter perguntou para ele assim, falou, se você pudesse olhar, examinar a sua vida, você pudesse verificar na sua vida, nessa trajetória, você como um grande vencedor, como um grande jogador, reconhecido no mundo inteiro, o que você falaria? O que você queria falar para alguém, ou que alguém tivesse dito para você? Ele simplesmente falou assim, que alguém tivesse me dito que quando eu chegasse aqui, nesse topo onde eu estou hoje, eu não ia encontrar nada. Porque ele só tinha riqueza, não tinha a presença do Senhor. Ele não tinha nada. Ele chegou lá e ele falou isso com um repórter ao vivo. Ele falou assim, eu só queria que alguém me dissesse que mais que eu lutei, porque ele lutou com todas as suas forças, com todos os seus negócios, ele forçou tudo, mas quando ele chegou lá em cima, ele falou assim, nossa, eu tenho aqui, eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu tenho mansões. Só que ele era vazio. Ele não tinha a presença do Senhor. Isso, né? Ele. Mas claro que Deus ainda poderia ter misericórdia dele para reconhecer, porque Deus ainda, de alguma maneira, Deus estava trabalhando no teu coração ali. De mesma maneira é assim conosco. Nós podemos chegar lá no alto e ter tudo. Nós vamos ter tudo, se nós quisermos ter tudo. Mas várias vezes nós temos tudo, mas além de nós ter tudo, nós devemos ter a presença do Senhor. Porque realmente Deus quer. E Ele vai fazer. Muitos de nós vão ter tudo. Muitos de nós talvez venham ter um pouco menos, mas independente de qual seja a situação, Ele simplesmente quer que nós venhamos ter em qual nível nós estamos. Se Deus está em primeiro lugar nas nossas vidas, ou se Ele está abaixo, né? Ou Ele está em segundo plano. Se Ele estiver em primeiro plano, glória a Deus. Isso significa que o mundo espiritual, as coisas estão acontecendo, que Deus está movendo. E eu creio, e Ele vai mover nas nossas vidas. Deus quer que fazer. Não sei quando eu sei, às vezes nós pensamos, né, aquilo que eu quero, onde eu quero chegar. Mas lembre-se uma coisa, que eu estou falando, talvez se você é o teu sonho, se você já alcançou o teu sonho, lembre-se que lá fora tem pessoas que não alcançaram delas. E Deus quer usar a tua vida para que você venha fazer com que as pessoas alcancem. E se você não encontrou, se você ainda não acha que teu sonho está longe, você ainda vai ter que correr muito atrás, corre, porque Deus vai abençoar. E Ele quer abençoar, Ele vai te ajudar a chegar lá. Desde que você reconheça e coloque todos os dias: Senhor, eu estou aqui, me abençoe neste dia, me permita terminar este dia na tua presença. E Ele vai realmente fazer. Amém? Visto que apesar das crises, doenças, rumores de guerras, calamidades acontecendo em nosso mundo, nosso foco principal como cristão é viver focado na palavra da salvação, a Bíblia Sagrada. Devemos abrir nossos olhos e depositar mais tempo de nossas vidas, conversar com Deus por intermédio de Jesus Cristo, o auxílio do Espírito Santo, para termos uma vida mais sadia, espiritual e uma alma descansada na presença de Deus. O que nós temos conversado com Deus? Uma vez eu pergunto, né? O que nós temos conversado com Deus? Deus está com o seu ouvido, a palavra de Deus diz que Deus está com o seu ouvido aberto. Deus, tudo que nós levantamos, Deus que nós abrimos nossos olhos, Deus está atento. E é tão maravilhoso, né? Saber, reconhecer, né? Recentemente nós estávamos vindo, vamos dizer assim, do nosso trabalho no Rio de Janeiro, né? Então o irmão Paulo comentou, falou, olha, são milhares de almas. Porque nós vimos aquele morro assim, era casas e casas de pessoas. E são milhares no mundo todo. Milhares de pessoas sedentas, milhares de pessoas perdidas, milhares de pessoas que não têm a Deus, milhares de pessoas precisando de ajuda, milhares de pessoas e milhares. A palavra de Deus diz que os pregadores, que as pessoas que precisam anunciar a palavra de Deus são poucos. Ou que não tem buscado, ou que não tem colocado sua vida no primeiro propósito, né? Falando, Senhor, eu quero e eu vou viver a tua palavra. Como eu disse aqui no começo, né? Não importa qual seja o nosso lugar. Aqui vai ser um lugar que nós vamos cultuar. Mas conversar com Deus, viver, demonstrar aquilo que Deus tem falado através do culto, através da nossa oração, da nossa vida, isso é independente, isso independe. Onde nós devemos estar. Nós temos que falar com o Senhor. Ele quer que nós venhamos conversar com Ele. Né? E esse é um momento de nós realmente, né, começarmos a pedir o que eu tenho conversado. Né? Se amanhã, daqui a pouco, meia hora, uma hora, quando acabar o culto, será que nós vamos ter a liberdade, claro, de conversar com uns aos outros, na verdade, a liberdade de sair daqui
ir visitar um irmão, visitar um parente, mas sabe que nós, nesse intervalo de 4 a 5 horas até nós dormir, nós vamos ter novamente a ousadia de conversar com o Senhor. Ó, Senhor, ele quer conversar. Quer conversar, igual eu falei, nem com Adão, ele conversava com Adão antes do pecado entrar. Ele quer conversar, e nós, sabe, nós, ó Senhor, eu estou aqui. Ô Senhor, obrigado a Deus. Estou terminando mais um dia, amanhã eu vou trabalhar, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, e eu quero a tua presença comigo. Eu quero o teu mover na minha vida. Eu quero que o Espírito Santo me dê a direção, que o Espírito Santo me ajude a falar com aquela pessoa que precisa, que o Espírito Santo me ajude a reconhecer os meus erros, os meus pecados, que o Espírito Santo me ajude a caminhar, a crescer espiritualmente. Tudo isso, Deus quer que nós venhamos conversar com Ele. É tão interessante, né, que a palavra de Deus diz que são 3, né? Deus quer estar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É interessante que existe uma ligação tremenda, mesmo assim, muitas vezes nós negligenciamos, né? E nem eu falei, se nós parássemos aqui, né, quem fosse um cálculo matemático, bom de cabeça, bom de fazer matemática, que olhasse para trás agora. Agora ainda não acabou, né, mas se nós parássemos, poxa, deixa eu calcular rapidinho aqui. Não, eu orei aquele dia, eu fui no culto aquele dia, de manhã cedo eu orei, aquele dia eu saí e tal, por exemplo, Senhor, eu falei, quanto tempo? Cálculo matemático, quanto tempo eu conversei com Deus? Eu acho que o Espírito Santo ia trazer ali e você ia entender. Claro que muitas vezes fala assim, não, mas eu não vou ter tempo. Não, não é tempo. Deus quer assim, o tempo que você puder. Ele não quer tirar, ele sabe das suas obrigações, ele sabe que você tem que trabalhar, ele sabe que você tem que cuidar do teu filho, ele sabe que você tem que, muitas vezes, né, sair para resolver um compromisso. Deus, ele conhece tudo, Deus conhece tudo. Ele quer saber se você está disposto a conversar com ele naquele minutinho que sobra, naquele minuto que você parou, naquele minuto que você levantou, naquele minuto que você deitou, naquele minuto que você fala assim, não, eu vou liberar a bênção para o meu pai, para minha mãe, para meus filhos, né, por aquele irmão. É isso que Deus quer. Quantos minutos nós abrimos? Às vezes é muito pouco tempo. Eu sei que nós temos buscado a presença de Deus. Isso que nem eu falo, eu tenho falado dessa palavra porque Deus tem falado isso comigo. Eu não tenho buscado Deus com tanta afinidade que nem eu já busquei a um certo momento. Eu tenho que crescer e eu tenho que continuar crescendo, como o apóstolo Paulo disse, né? Ele fez uma boa caminhada, mas que ele ainda, mesmo ele sendo Paulo, né? E nós estamos, eu coloco assim que a gente para chegar no nível de Paulo ainda falta muito, e ele no nível dele ainda achava que precisava crescer. Então, quanto mais nós, né, devemos estar caminhando e buscando o crescimento diante da presença do Senhor. Está trazendo aqui uma pequena conclusão para nós da palavra do Senhor de hoje. E eu gostaria que você ficasse com essa frase realmente, né? Porque eu, assim, quando Deus me trouxe hoje, né, a palavra, né, eu estava meditando, até eu falei assim, dessa vez o irmão Edson conversou comigo para trazer a palavra, e eu fiquei pensando, né? E eu falei assim, eu vou deixar Deus trazer a palavra, Deus me dê a direção. Não vou ficar tão preocupado, porque nós temos dificuldades, nós temos limitações, né? E muitas vezes nós falamos assim, como eu já comentei, assim, subir no teu altar, até aí Deus me deu a resposta, né? Ele disse, não, mas meu altar é onde você está. Como você tem vivido na tua presença, diante de Deus? Lá é um lugar de oração, um lugar de unidade, onde o vínculo do Espírito Santo vai trazer unidade e união. E a nome de Deus vai ser honrada, mas onde você está, você tem que fazer o altar. E, de certa maneira, isso trouxe um conforto, né? Trazer a palavra de Deus. Que quando nós olhamos, quando nós nos animamos, eu falo isso porque isso é algo que sempre me traz conforto. Talvez eu nunca vou agradar a Deus como Ele queria que eu agradasse. Mas Ele vai querer que eu, pelo menos, tente. Que eu, pelo menos, busque, né? Que eu, pelo menos, reconheça que Ele é o Senhor, que Ele é o nosso, né? Tudo sobre nós. Que Ele está contemplando, que Ele está analisando, que Ele está nos guardando, que Ele está cuidando de nossas vidas. E hoje mesmo é uma bênção aqui, né? A última vez que eu estive aqui no culto aqui, o mensageiro do Senhor que deu essa palavra, ele realmente falou.
Ele comentou sobre esse momento de nós estarmos aqui. Que hoje nós andamos numa família, mas essa família vai crescer. Deus, Ele quer que essa família venha crescer. Como Ele está fazendo crescer já nesse momento. Porque muitas vezes nós questionamos, né? Ah, Senhor, mas o ministério aqui, o ministério ali. Mas o Senhor, Ele não vê ele vê a família dele. Ele vê aquela palavra que Ele falou lá, serão milhares, que nem eu novamente comentei na viagem, nós estávamos vindo, que serão, né, que Ele fez a promessa de Adão, serão como as areias do mar. Esse é o povo de Deus. Essa é a família de Deus. Deus tem colocado famílias e famílias, famílias e famílias para cultuar o seu santo nome. E Deus sempre vai olhar assim como família. Os ministérios vão acontecer de uma maneira ou de outra, Deus vai fazer. Se nós estamos aqui, com a graça do Senhor, é porque Ele quis, é porque Ele quer, é porque Ele permitiu, é porque Ele deu o seu consentimento para que nós viemos estar aqui hoje. Talvez alguns de nós assim, né? Muitas vezes é aquela palavra de sempre que a gente fala. Muitos hoje queriam estar aqui, mas infelizmente foram retirados. Uns com a salvação, outros sem a salvação. Mas nós estamos aqui. Se nós estamos aqui é porque Deus tem algo fazendo nas nossas vidas. Então vamos falar sobre a conclusão, amados. Nossas atitudes no dia a dia vão determinar como será a nossa vida aqui na Terra. E como seremos conhecidos. Podemos conversar com 1000 pessoas direta ou por meio de redes sociais. Mas se não temos conversado com aquele que ouve a todos e em todas as horas, o nosso Senhor Jesus Cristo, estamos caminhando para o lado errado. Pois o nosso maior ouvinte, mesmo quando nós não estamos interessados a conversar com Ele, mesmo assim, Ele nos ouve. A escolha é nossa. Se queremos ter mais intimidade com Deus, o que nós escolhemos? Amém? Algo do Senhor é tremendo. Mesmo quando nós achamos que nós não estamos conversando com Deus, Ele não está nos ouvindo. Isso é tremendo, né? Então que nós devemos realmente depositar, né, nossa fé, nossa palavra na presença do Senhor. E eu vou louvar uma palavra, um louvor que Deus me trouxe. E esse louvor tem, tipo assim, Deus tem me dado uns louvores para mim. Mas esse louvor, assim, de alguma maneira, Ele tem falado mais comigo. E eu vou estar orando, louvando ao Senhor com Ele, né? Alguns irmãos não conhecem, então, né? Mas isso aí que vocês adorassem o Senhor em espírito e em verdade. Amém?
forte, Pai. E a tua palavra diz, Senhor, que aquilo que nós não podemos fazer, Senhor, pode fazer. Como realmente, Pai, lá em Jeremias, Pai, a tua palavra diz que o teu exército, Senhor, está pronto a caminhar, Senhor, quando abrirmos os nossos lábios, Senhor, e declararmos, ó Deus, tu és o Senhor. Os teus anjos estarão em prontidão, ó Deus, para estar junto de nós, Senhor, para guerrearmos, Pai, no mundo espiritual, Senhor, e quebrar todas as barreiras, Pai. Aquilo que tem impedido o nosso crescimento, Deus, quer ser nesse mundo espiritual, Deus, quer ser na nossa vida, Senhor, quer ser no nosso emprego, Deus, quer ser no nosso lar, no nosso casamento, Pai querido. A tua palavra diz, Senhor, se não houver o seu consentimento, Pai, nada vai acontecer, Senhor. Por isso nós glorificamos a tua palavra e depositamos, estamos nesse momento buscando a tua presença, para que a tua graça e o teu Espírito Santo venha ser derramado em nossas vidas, venha se mover nesse lugar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem possível para nós, Pai, através do teu Espírito Santo venha haver um mover, Pai, venha haver uma transformação, Pai, para que nós venhamos se glorificar, Pai, através do teu santo nome, Pai, nesse lugar, Senhor, venha se descer, Pai, que nós venhamos em momento, Pai, agradecer, ó Deus, por tudo aquilo que tem feito, ó Deus, por tudo aquilo que há de fazer, Pai, querido, pois como nós estamos aqui, Senhor, muitos já não têm mais esse privilégio, ó Deus, de abrir os teus lábios, de abrir os teus olhos, Senhor, para declarar, Senhor, que o único Senhor, Salvador, de nossas vidas. Se você quer onde você quer chegar, coloque diante da presença de Deus, que Ele vai fazer. Não importa qual seja o seu projeto, não importa qual seja o seu sonho. Se você quer, Deus também quer e Ele vai fazer. Amém? Passa a palavra para o Pastor Edson. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, né, irmãos? Como diz o pastor Francisco, na igreja quadrangular que eu frequentava, uma bênção no ministério. Que palavra, né, irmãos? Que palavra, meu Deus do céu. Meu irmão Antônio, vou te dizer uma coisa para você, irmão. Você me chamou de pastor. Eu não sou pastor, irmão. O pastor é aquele que atrai as pessoas, e esse dom é teu. Eu nunca fui uma pessoa que atrai, eu posso dizer, eu sou cajado, irmão. Entendeu? Que sempre tive na tua mão e você foi uma pessoa que sempre me lapidou. Entendeu, irmãos? Eu sempre tive uma admiração por você, e uma vez o irmão Souza, como eu comentei com o irmão Souza, falei bem assim para ele: irmão, infelizmente as pessoas não agem com a verdade, entendeu? As pessoas agem com o interesse próprio, o orgulho, a soberba, pensando só nelas, entendeu? E o meu irmão, ele é uma pessoa, um servo de Deus. Ele é mais ou menos uma pessoa que quer realmente servir a Deus. E ele é um pastor. Realmente você é um pastor de mim. Eu estou falando, às vezes eu sou suspeito, porque o irmão Edson abriu o ministério, ele quer dinheiro. O Edson não, porque ele quer ovelha. Não. Onde você estiver, meu irmão, você é um pastor. Onde você estiver,
O Pai, que você é um grande homem, você é um Davi, meu irmão. Entendeu? Deus te levantou, Deus te separou dentro do ventre da nossa mãe. Entendeu? Então, meu irmão, receba em nome de Jesus que você é um homem. Eu não sei porquê, entendeu? Quem sou eu para falar isso, mas eu sou um admirador teu, irmão. Entendeu? Então, tiro às vezes o ministério, mas eu sempre admirei você, entendeu? E você é um grande homem, irmão. Hoje foi a melhor pregação que teve nesse ministério aqui. E outro, irmão, você está pronto para mim, eu vou falar mais. Você está pronto para. Se você pregar, a gente se pregou aqui, você pode pregar nos Gideões, irmão. Entendeu, irmão? Você é um grande homem de Deus. Te agradeço, eu agradeço a Deus por isso. Amados, o culto vai ser, hoje é sábado, né? Vai ser o próximo domingo daí, irmãos. Se os seus irmãos, quem tiver disponibilidade para vir cultuar a Deus, né, que fica disposto a vir aqui, né? Nós estamos isso para oferecer que o nosso amor, a nossa dedicação servir a Deus. Né? Então, esses são os avisos. Então, que os irmãos fiquem em posição de receber a bênção apostólica em nome de Jesus. Que eu creio que tudo que Deus tinha que falar, tudo que o louvor, a adoração foi passado, e uma administração maravilhosa, uma pregação maravilhosa dessa, eu vou deixar essa sensação desse prazer, dessa administração, desse louvor, dessa pregação, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo esteja com todos e todos digam amém. Amém. Deus dirige, é Deus falando, né? Deus falando. Agora pode brincar um pouquinho. Aí você tem que frequentar mais a senhora. Glória